Muito boa tarde, estamos começando mais um Sinteac em Foco. Lembrando que você pode acompanhar o sindicato pelas redes sociais, no Instagram, no @SinteacOficial e lá no Facebook, na página do Sinteac. E hoje nós iremos conversar com o psicólogo João Cardoso. Ele que no programa anterior falou a respeito de ansiedade e estresse, vocês pediram e nós trouxemos ele de volta para falar sobre a questão da depressão. É logo mais depois do intervalo. Vejam os benefícios do Sinteac. Convênio com diversas lojas. Convênio com a Unimed. Atendimento jurídico, psicológico, odontológico e ginecológico na sede do sindicato. Casa do Trabalhador para abrigar os filiados do interior que estejam resolvendo alguma situação sobre a sua vida laboral ou esteja em tratamento de saúde e muito mais. Sinteac é para lutar, trabalhador em primeiro lugar. Domingueira do Sinteac, todos os domingos, das 9 horas da manhã até às 17h30 da tarde. Muito som ao vivo, com Irailton e seu teclado, com piscina, almoço, cerveja gelada e muito mais. Para mais informações, entre em contato com 68 999 8234 66. Sinteac é para lutar, trabalhador em primeiro lugar. Atendimento jurídico do Sinteac. Atendimento de segunda a sexta-feira, pela manhã e tarde, de manhã das 8 horas às 11, à tarde das 14 às 17. Para mais informações, entre em contato com 68 999 84 5591 ou 3223 9642. Sinteac é para lutar, trabalhador em primeiro lugar. João, muito boa tarde e obrigado novamente por estar aqui. Boa tarde, muito obrigado. Satisfação toda minha. João, para quem está nos assistindo agora, o que é a depressão? A depressão, Juan, ela se enquadra num transtorno de humor, né? Ela está colocada no DSM-5 como transtorno depressivo e ela se relaciona, e é importante fazer essa diferenciação, de uma diferenciação de humor para uma diferença de emoção. Então, por exemplo, uma pessoa que ela ficou triste por alguma situação ocasional no seu dia, ela não se enquadra numa pessoa depressiva. Então, eu fiquei chateado no trabalho, eu fiquei com raiva em um momento, na parte da tarde eu fiquei mais triste, na parte da noite eu fiquei um pouco mais angustiada. Isso são transições de emoções. O humor, de fato, é como aquela pessoa está se sentindo no longo período. Então, a depressão, ela é quando esse humor, ele se encontra mais deprimido, né, mais abaixado, um rebaixamento desse humor, e aí acaba gerando um indivíduo que, por um longo período de tempo, o dia todo, ou uma boa parte do seu dia, ele está realmente com um humor bem abaixo do normal, né? Sem vontade de fazer determinadas coisas, sem vontade de fazer aquilo que ele fazia com tanto gosto, né? É uma das formas de conceituar a depressão. E quais são os principais sintomas da depressão? Os principais sintomas que a gente pode colocar da depressão é uma pessoa que antes ela tinha muita vontade de fazer algumas coisas no seu dia e ela se encontra sem vontade nenhuma de fazer aquilo. Ela é uma pessoa que se torna com uma irritabilidade muito maior, né? Ela se encontra às vezes angustiada, também se encontra muito ansiosa, então ela acaba gerando esses sintomas e ela se torna essa pessoa um pouco mais irritada e também sem vontade de fazer o que antes ela fazia com mais gosto, né? Com mais vontade. Quais são as causas que podem levar a pessoa a ter uma depressão? Interessante. As causas da depressão, a causa primordial que a depressão ela traz é o estresse. O estresse por si só, ele é a causa que mais traz a depressão para o indivíduo. Por quê? Quando a gente fala sobre a questão do estresse, uma pessoa que ela tem esse estresse crônico de ficar se estressando o dia todo, ou então a semana toda, o mês todo, ela passa o mês todo mais estressada
do que não estressada, ela é muito mais propensa a gerar um quadro de depressão do que uma pessoa que não tem esse estresse. É muito pouco provável que uma pessoa ela desenvolva depressão simplesmente por um trauma, né? Pela perca de algum parente ou pela perca de alguma situação, né? Lógico que acontece, mas isso serve muito mais como gatilho de uma coisa que ela já vem arrastando há muito tempo. Então, é uma das coisas que a gente até já tinha conversado. O estresse, de fato, quando ele é prolongado nesse lapso temporal por muito tempo, ele proporciona um indivíduo extremamente ansioso e um indivíduo extremamente depressivo, né? Então, o estresse seria o causador primordial dos quadros de depressão. A gente tem visto que as pessoas têm confundido muito a questão da tristeza com a depressão. Até que ponto é essa linha divisória entre essas duas questões? A tristeza, de fato, ela é uma emoção, é normal, é do ser humano. Você vai passar por algumas situações, né, e você vai se sentir triste por aquilo. Isso não necessariamente vai desencadear alguma depressão, né, ou isso vai ser categorizado como uma depressão. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco do Sinteac em Foco e voltamos já após o intervalo. Vejam os benefícios do Sinteac. Convênio com diversas lojas. Convênio com a Unimed. Atendimento jurídico, psicológico, odontológico e ginecológico na sede do sindicato, Casa do Trabalhador, para abrigar os filiados do interior que estejam resolvendo alguma situação sobre a sua vida laboral ou estejam em tratamento de saúde e muito mais. Sinteac é para lutar, trabalhador em primeiro lugar. Domingueira do Sinteac, todos os domingos, das 9 horas da manhã até às 17h30 da tarde. Muito som ao vivo, com Irailton e seu teclado, com piscina, almoço, cerveja gelada e muito mais. Para mais informações, entre em contato com 68 999 8234 66. Sinteac é para lutar, trabalhador em primeiro lugar. Atendimento jurídico do Sinteac. Atendimento de segunda a sexta-feira, pela manhã e tarde, de manhã das 8 horas às 11, à tarde das 14 às 17. Para mais informações, entre em contato com 68 999 84 5591 ou 3223 9642. Sinteac é para lutar, trabalhador em primeiro lugar. Estamos de volta com o segundo bloco do Sinteac em Foco. Lembrando que você pode acompanhar o sindicato nas redes sociais, lá no Instagram, no @SinteacOficial, no Facebook, na página do Sinteac, e você pode ficar bem informado lá no site www.sinteac.org. João, quais são os principais diagnósticos da depressão? Como é que a pessoa pode ser diagnosticada com depressão? A pessoa, para ela ser diagnosticada com depressão, ela tem de fato que, primeiramente, ir num psiquiatra, né, e verificar esse manejo, porque é aquilo que a gente tinha falado no bloco anterior. A gente tem a depressão que a gente chama de distimia, que é uma depressão mais branda, só que, de fato, a pessoa ela passa um pouco mais prolongada do que uma depressão normal. Então, ela é um pouco mais branda, um pouco mais, digamos assim, suave, né, a intensidade dela, mas ela pendura muito mais. A gente também tem a depressão no transtorno bipolar, porque o transtorno bipolar, ele tem os episódios. Então, a gente tem um episódio depressivo, a gente tem um episódio de mania e a gente tem também um episódio de hipormania. O que é isso? Então, o indivíduo está no transtorno bipolar. Quando ele desce a curva, né, que às vezes as variações acontecem de 2 a 3 semanas, quando a pessoa o indivíduo vai para o transtorno depressivo, ele fica realmente mais irritado, ele fica com não tem mais essa vontade, não tem mais esse sentido de viver, é uma pessoa que às vezes fica mais isolada, mas também nem tanto, ela fica um pouco mais, digamos assim, amarga, ela discute mais, ela briga mais, né? Só que quando ela também vai
pro episódio de mania, ela também cria uma compulsão. É uma pessoa que ela gosta mais de comprar, ela gosta de seguir os instintos, né? Ela é mais instintiva. Então, tem essas variações. Tem também a depressão pós-parto, né? Que ela acontece logo após o parto, e aí ela tem essas mesmas características que a gente já vem citando, e até mesmo é importante para a depressão de fato, quando a pessoa constatar esses sintomas com um especialista, ela fazer o tratamento o mais rápido possível, tanto o medicamentoso, mas também o terapêutico. E como é que a depressão ela afeta o dia a dia da pessoa? Ela afeta tudo, né? Eu costumo falar que a felicidade, o oposto da felicidade, de fato, é a depressão. Porque uma pessoa que ela está depressiva, ela não consegue, de fato, quando a pessoa ela tem um transtorno depressivo e ela está no auge daquele transtorno, ela não consegue, de fato, ter uma felicidade naquilo, porque tudo para ela se torna muito escuro, ela não consegue mais fazer, não é mais uma questão de força de vontade, ela não consegue, ela não tem mais aquele sentimento, ela não consegue simplesmente, você tem que ir para a academia, ela não consegue sair, né? Ela não consegue ir para a academia, ela não consegue fazer uma caminhada, ela não consegue fazer aquilo que antes ela fazia com tanto gosto, né? Às vezes sair com amigos, sair com familiares. Então, ela não consegue mais ter aquele suporte de fazer. Então, ela precisa, de fato, analisar isso de uma forma mais peculiar. E quais são os tipos de tratamento que são feitos para a cura da depressão? A depressão, de fato, ela vem trazendo alguns níveis, né? A pessoa ela pode vir com uma depressão mais leve, uma depressão moderada, ou até mesmo uma depressão grave, né? Quando tem alguns estudos que mostram que uma depressão leve, apenas com psicoterapia é possível remanejar aquilo, é possível que o paciente fique num estado mais de remissão total daquilo, ou então pelo menos uma remissão parcial. Quando a depressão ela se encontra nos estádios mais graves da doença, né, onde vem ideação suicida, a pessoa ela tem um pouco mais desse risco à própria vida, é necessário uma parceria, né, um encaminhamento para um psiquiatra para também ter esse desenvolvimento com a medicação. Então, é medicação junto com psicoterapia, que aí é possível ter um prognóstico muito mais satisfatório. É possível prevenir a depressão? Com certeza, com certeza. Na verdade, aquilo que a gente já tinha falado em relação ao estresse, se a depressão, de fato, ela vem com aquele acúmulo de estresse ao decorrer do tempo, como é que a gente faz para prevenir a depressão? A gente tem que encontrar as causas desse estresse e, a partir do momento que a gente encontra as causas desse estresse, saber lidar melhor com aquilo, saber lidar melhor com essas situações. A pessoa pode utilizar também a ajuda psicológica para isso, onde ela consiga conviver na vida dela com esses estressores, tirar um pouco dessa carga que ela traz da vida, né? Aquela carga que ela pode trazer na sua bagagem emocional, aquilo que é dela e aquilo que não pertence mais a ela. Porque com o decorrer da passagem do tempo, aquilo vai pesando, problemas vão se acumulando com outros problemas já existentes, e aí a pessoa ela se encontra num quadro totalmente ansiogênico e totalmente depressivo. Então é necessário que a pessoa ela faça essa análise e, a partir dessa análise, ela consiga, de fato, desenvolver esse manejo, essa resolução com os outros estressores para que ela consiga ter uma saúde mental e física também melhor. Estamos chegando ao fim do segundo bloco do Sinteac em Foco e voltamos já após o intervalo. Vejam os benefícios do Sinteac: convênio com diversas lojas, convênio com a Unimed, atendimento jurídico, psicológico, odontológico e ginecológico na sede do sindicato, Casa do Trabalhador, para abrigar os filiados do interior que estejam resolvendo alguma situação sobre a sua vida laboral ou esteja em tratamento de saúde, e muito mais. Sinteac é para lutar, trabalhador em primeiro lugar.
Domingueira do Sinteac, todos os domingos, das 9 horas da manhã até às 17h30 da tarde. Muito som ao vivo, com Irailton e seu teclado, com piscina, almoço, cerveja gelada e muito mais. Para mais informações, entre em contato com 68 999 82 34 66. Sinteac é para lutar, trabalhador em primeiro lugar. Atendimento jurídico do Sinteac. Atendimento de segunda a sexta-feira, pela manhã e tarde, de manhã das 8 horas às 11, à tarde das 14 às 17. Para mais informações, entre em contato com 68 999 84 55 91 ou 32 23 96 42. Sinteac é para lutar, trabalhador em primeiro lugar. Estamos de volta com o terceiro bloco do Sinteac em Foco e agora nós vamos mostrar para vocês o Baile do Havaí, que aconteceu no último dia 16 lá no Clube do Sinteac e claro, nós estivemos lá e trouxemos para mostrar para vocês. Põe na tela, Márcio. Hoje nós vamos mostrar para vocês o Baile do Havaí realizado pelo Sinteac. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre realizou no último sábado 16 o Baile do Havaí, em comemoração ao Dia do Professor e do Funcionário de Escola. Todo ano nós fazemos uma grande festa e esse ano não ia ser diferente, com todos os filiados aqui comparecendo em massa, funcionários, professores. É uma festa para o trabalhador comemorando aí um grande ano e vai ser uma belíssima festa. A festa contou com a presença de alguns presidentes de núcleo. Os presidentes do Sinteac de Cruzeiro do Sul e Tarauacá falaram sobre a organização da festa. Positivo, nós viemos aqui prestigiar essa linda festa, porque nós sabemos que os nossos profissionais de educação merecem. E o nosso sindicato, aqui em Rio Branco, mas também nos demais municípios, valoriza todos os nossos profissionais. É uma festa muito bonita, uma festa onde os nossos profissionais merecem, todos os nossos professores, mas também os servidores de apoio administrativo. É uma festa feita com muito carinho, com muito respeito para todos aqueles que fazem muito pela nossa educação. E o nosso sindicato está aqui valorizando cada um dos nossos profissionais. Professor, o que o senhor tem achado dessa festa? Na verdade, está maravilhosa. Eu já participei de várias festas, mas essa aqui em especial, aproveito já para mandar um abraço de antemão à professora Rosana, que eu sei do esforço que é para a gente fazer uma festa dessa. Quer dizer, não só de pão vive o homem, né? A gente vive de festa também, de alegria. Além da luta do dia a dia, nossa luta é contínua, ela acontece todos os dias. Mas uma festa como essa, para alegrar os nossos associados, é sempre bem-vinda. O sindicato disponibilizou um jantar para os filiados, além do sorteio de prêmios. A funcionária de escola Zeneide foi uma das sortudas da noite. Foi sorteada com um sofá. Veio com a sorte grande hoje, hein? Foi, eu profetizei que eu ia ganhar esse jogo de sofá. E ganhei, valeu. O que a senhora está achando da festa? A presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, falou sobre a organização da festa e agradeceu aos filiados pela presença. Um resultado muito positivo, ficamos mais de 15 dias realizando, o resultado foi muito bom com a contribuição do funcionário do diretor, principalmente com a participação dos nossos professores, os funcionários, que esta festa é alusiva aos professores e funcionários. Portanto, agradecemos a todos que participaram de ver aqui em nossa festa.
O sindicato disponibilizou para os convidados cerca de 20 dançarinos e 4 dançarinas, e a festa ficou por conta da banda Pegada Prime, que cantou aquele forrozão para os filiados dançarem. Estamos de volta depois dessa matéria linda, uma festa maravilhosa que aconteceu lá no Clube do Sinteac. Estamos de volta aqui com o Dr. João Cardoso, psicólogo. João, se a pessoa ela tem um amigo ou um parente que está no processo depressivo, de que maneira essa pessoa pode estar ajudando a outra? De fato, é muito interessante pensar sobre isso, porque a família e amigos, elas são o principal catalisador, tanto para o bem quanto para o mal, de uma pessoa que ela está num quadro depressivo. Como isso acontece? Quando a pessoa ela se encontra nesse quadro depressivo, a família pode tanto puxar essa pessoa um pouco mais para baixo da sua curva normal, mas também pode resolucionar e melhorar o seu prognóstico enquanto transtorno, enquanto doença, né, a ser tratada. Por quê? Como ela faz isso? De fato, a família ela pode prestar o apoio, estando ali presente, né, fazendo talvez saídas esporádicas, estando mais à disposição, julgando menos, né, tem muito essa questão, às vezes, no seio familiar, de julgamentos, quando a pessoa está com depressão, às vezes, é só você se esforçar mais um pouco, que você consegue sair daquilo, e às vezes a pessoa, ela introjeta aquilo como verdade, e acha que é só ela se esforçar e às vezes ela não consegue ter os resultados que ela espera e aí acaba que ela fica mais retraída ainda e às vezes os sintomas acabam se agravando. Então, de fato, se você está perto, né, de alguém depressivo, e eu digo isso no seu contexto familiar, no contexto de amizade, é importante você servir também como um apoio, né? Se essa pessoa está fazendo atendimento, tanto psicológico, psiquiátrico, fazer essa ponte para essas duas vertentes, mas também servir como ponte para auxiliar, não julgar, não precisa falar tanto, né? Mas o fato da pessoa estar ali com você, desenvolvendo afetos, já é uma coisa que vai auxiliar muito no tratamento desse indivíduo. E para a pessoa que ela está no processo de depressão, como é que ela pode lidar com os pensamentos suicidas? Pois é, em relação aos pensamentos suicidas, a ideação suicida, ela já se encontra num quadro mais grave da doença. Então, às vezes é necessário até mesmo uma medicação, né, um cuidado redobrado, né, às vezes os cuidadores dessa pessoa que estão ali, né, os responsáveis, ou as pessoas que estão ali na casa com ela, com o indivíduo, é preciso ter um pouco mais desse cuidado redobrado. E em relação a esses pensamentos, essa ideação suicida, é interessante ter uma terapia constante, né? Talvez, acredito, que em determinados casos, na ideação suicida, é necessário também um auxílio do psiquiatra, para um auxílio medicamentoso, mas é uma situação um pouco mais delicada, mas possível de ser manejada com o devido cuidado e a devida decência. A depressão e a ansiedade, ela tem alguma relação entre ambas? Sim, de fato, elas existem algumas correlações. A gente até já tinha comentado também sobre o bloco da ansiedade, que a ansiedade e a depressão, elas têm sim alguns sintomas muito parecidos, né? E acaba que uma é sempre comórbita da outra. Quando, às vezes, uma pessoa muito ansiosa, com crises de ansiedade também, ela existe ali um risco iminente dela ter também um processo depressivo. E uma pessoa que ela tem depressão também, né, retroalimenta isso também para uma crise de ansiedade ou para uma ansiedade mais severa e mais grave. Então, existe sim essa correlação entre ambas. Estamos chegando ao fim do Sinteac em Foco desta quinta-feira. João, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Lembrando que o programa acontece todas as quinta-feiras, ao meio-dia, com reprise aos sábados, às 20 horas. Você pode acompanhar o sindicato na rede social, no Instagram, no @SinteacOficial, lá no Facebook, na página do Sinteac. E você pode estar acessando o site www.sinteac.org para você ficar bem informado. E eu te vejo no próximo programa. Até mais e bom fim de tarde.